meu nome é Vilmar Marciano de Paula, eu moro aqui em Maringá tem muitos anos. Agora, o que eu tenho visto aqui é que certos bairros tá tudo bem, por exemplo, o bairro onde eu moro tá tudo bem, mas tem bairro que eu ando aí que as ruas estão cheias de buraco. E outra coisa, quando eu quero ir lá no centro, eu quero pegar um coletivo, mas a demora é demais. E nas horas de pico, precisava de aumentar mais os ônibus. Na hora de pico é difícil. Eu, por exemplo, eu prefiro ir de carro. E, por exemplo, eu tenho de ir lá no centro, eu poderia ir de coletivo, mas eu não vou. Aí é mais um carro lá no centro da cidade. Então, é uma das coisas que precisava de verificar e dar uma olhada. Duas questões muito polêmicas na nossa cidade, né? Uma, essa questão dos buracos na rua, tá? Que a gente vem desde o ano passado vendo isso acontecer e de uma maneira muito forte, né? E isso mostra a falta de planejamento em alguns setores da administração, tá? Onde toda vez que você vê a administração falando, fala que tem dinheiro. Se tem dinheiro, então não é a falta de dinheiro para contratar uma empresa ou contratar os insumos para fazer isso. Mas mostra que eles não planejaram. Eu tenho até um exemplo, eu estive em Londrina há pouco tempo, e Londrina não está com esse problema. E como chove aqui, chove em Londrina. Tá? Então, nós temos que pensar na cidade que esse asfalto já tem 20 anos, que ele vai começar a dar algum problema, que a chuva que vem determinado é mais forte do que as outras, que o desgaste é natural, que passa muito ônibus ou não, que isso vai prejudicar o asfalto. Então, nós precisamos cuidar disso através de planejamento, e infelizmente não foi feito. Nessa outra situação que o seu Gilmar colocou aí de uma maneira muito clara, que é a questão do transporte coletivo. Primeiramente, o nosso problema do transporte coletivo não é a empresa, é a administração. E a administração não só de hoje, porque há mais de 10 anos atrás, quando o prefeito Silvio mandou para a prefeitura uma nova para se fazer uma nova licitação, nós perdemos uma grande oportunidade de abrir para que mais de uma empresa pudesse estar trabalhando em Maringá. A concorrência sempre vai fazer bem. Se tivéssemos duas dividindo a cidade, nós teríamos a comparação de serviços e mais, e hoje nós não temos. Mas muito mais do que isso, se não existir um investimento público, e eu quero fazer isso na nossa cidade, um investimento público, tanto do município, que já faz uma parte, mas o governo do estado, que não faz nada pela nossa região. A região metropolitana de Curitiba tem incentivos públicos para que o transporte seja mais barato. Nós precisamos que esse incentivo venha para o interior. E também do governo federal, através, no estado, a questão do ICM, mas a questão do óleo diesel, alguma coisa que possa dar subsídios para as empresas que têm a concessão de trabalhar o transporte público em Maringá e em outras regiões, possa diminuir o valor, colocar um valor que eu olhe e fale, vale a pena andar de ônibus. Tá? Se vale a pena andar de ônibus, então o que eu quero? Eu quero que o ônibus tenha Wi-Fi, que ele tenha ar-condicionado, que ele passe no horário. Tá? Mas hoje, cada dia menos pessoas usam transporte coletivo. E usando menos, ele vai subir. E se ele vai subir, é melhor eu pegar meu carro, como o seu Gilmar colocou aí, e ir até o centro. Se eu for em duas pessoas, já vale a pena sempre. Tá? Mas nós precisamos discutir. Algumas cidades, como acho que Paranaguá, está discutindo o transporte a R$ 1 ou sem custo. Por quê? Porque existe um aporte do governo. Seja qual governo for. Mas nós precisamos discutir isso no Brasil. Maringá começou. A atual administração começou a fazer um subsídio. Tanto é que o valor da passagem hoje teria que ser R$ 7 e está em 4. Agora, a R$ 7 aí que ninguém usa transporte mesmo. Se você com R$ 5 você consegue pôr 1 litro de combustível e consegue ir até o centro e até voltar, por que eu vou fazer isso? Então, nós precisamos ter política pública, tanto em uma situação de planejamento para os buracos da cidade, mais do que os buracos, nós temos aí um problema de manejo das árvores, né, que estão caindo todos os anos em Maringá. Qualquer chuva cai 50 árvores em Maringá e nada acontece para tirar essas árvores com antecedência antes que acontecer. Muitas caem em cima de casas, de carros, e a prefeitura tem que pagar. O custo disso deve ser maior do que tirar essa árvore e plantar outra. E isso é uma situação. E no transporte coletivo, investimento público para fazer um incentivo de ter corredores, bons ônibus, para que a população volte a andar de ônibus e deixar o seu carro em casa. Bela e boa pergunta da Maria Rodrigues. A questão da prainha eu sou totalmente contra. Eu sempre falo que essa prainha, se der tudo certo, vai dar errado. Tá? Porque, assim, eu não vejo uma cultura da cidade de frequentar. Eu nasci nessa cidade, tenho 57 anos, tivemos algumas prainhas já na cidade, e eram coisas temporárias, né?
que as pessoas iam lá porque era um lançamento. Agora, por que não a gente investir na questão do lazer, da cultura, esse valor? Nós temos em Maringá praticamente 15 centros esportivos que funcionam durante a semana e o final de semana é fechado. Muitos faltando manutenção. Por que não a gente investir em funcionários, da qualificação, contratar pessoas que possam abrir essas piscinas nos finais de semana e, se as pessoas quiserem frequentar, ter essa abertura? Quando fui secretário de 2001 a 2004, eu abri as piscinas nos finais de semana e deu certo. Depois fecharam e, pior do que fechar, começaram a cobrar a utilização até das quadras dos centros esportivos. Nós podemos retomar isso, abrir as piscinas, dar a condição que a família possa frequentar, claro, com bombeiros. Se for a prainha, também vai ter que ter bombeiro, por que não isso, né? Fazer investimento na cultura da nossa cidade, levando a cultura que ela possa ir mais para os bairros. Nós temos bons parques em Maringá, precisamos de investimento. Se a gente pegar ali no antigo aeroporto, é uma praça que a população adorava frequentar, né? E estamos lá com aquele aeroporto todo detonado. Por que não transformar aquilo ali em um museu, abrir para a população poder frequentar todos os dias, aquelas praças ter mais opções de lazer, né? Como a gente tem na Catedral, como temos no Alfredo Niffer, como temos tantas as praças, dá a condição de levar boa música e tudo mais. Então, a questão da prainha, esse dinheiro que o prefeito atual fala em investir ali, eu acho que ele pode ser, acho não, eu tenho certeza, né, que ele pode ser investido em outras coisas que realmente vão trazer benefício para a população. Bom, a avaliação, Bernardo, é uma boa pergunta, porque a educação sempre é um tema muito complexo, né? A avaliação que eu tenho sobre a educação de Maringá é boa, né? Nós estudamos tanto a educação de Maringá como a da região, né, e também de outras cidades. E Maringá, nós temos uma arrecadação muito forte e esses 25% que tem que ser investido na educação traz alguns benefícios muito fortes. Se você analisar, quando você entra num colégio municipal e depois você vai num colégio estadual, você vê o descaso do governo, não só o atual, mas os outros governos também estadual, que não investem nada na educação. Tem alguns colégios que chovem dentro, tem outros que faltam até porta para que as pessoas possam ter a condição. Nos colégios municipais pode até acontecer de ter uma situação ou outra, mas é de imediato resolvido. Nós temos boas instalações, bons ginásios de esportes, os banheiros funcionando e mais, um grande corpo técnico que acontece dentro da nossa cidade. E isso é histórico, né? É histórico, todos os anos, independente da administração, a educação de Maringá tem uma boa avaliação no IDEB, né? Claro que nós queremos mais, tá? E essa a atual administração da secretaria, que tem feito algumas mudanças muito interessantes, como agora o uniforme foi trocado, e uma coisa que eu acho que é determinante que eles fizeram foi comprar dobrado o número dos uniformes. Foi uma sugestão nossa. Olha, se você, todo ano, as pessoas atrasam para entregar o uniforme, por que você não compra dobrado? Porque daí no outro ano você não vai ter esse problema. E aí você começa a colocar em dia. Então eu vejo assim, a nossa educação tem os seus problemas, nós vamos ter sempre. Sempre vai existir a falta de vaga, porque quanto mais você investe, quanto mais você melhora a educação do município, mais pessoas vão sair da rede particular para vir para a rede pública, e isso vai trazendo transtornos todos os anos. Mas a cidade tem comportado bem nesse aspecto. Nós temos que trabalhar muita coisa, né? Nós temos alguns problemas que são crônicos, né? Nós falamos aí da questão do manejo das árvores de Maringá, na questão dos buracos da cidade, do transporte coletivo, mas uma coisa assim que tem levado as pessoas no pânico é a questão de segurança. E nós temos um governo estadual inoperante, sabe? Ele não consegue resolver o problema da segurança. Maringá, depois que criou a Guarda Municipal, que criou os agentes de trânsito, a Polícia Militar pegou uma faixa menor, certo? Ela não precisa mais cuidar de determinadas coisas. E ainda bem que Maringá fez isso, porque o governo do estado foi abandonando. Tanto é que toda vez que você vê que vão contratar e vão abrir concurso para novos policiais, vão muitos para outras regiões e poucos para aqui, porque Maringá ainda se coloca como uma cidade segura. Mas nós precisamos muito dessa questão de segurança. Nós precisamos ampliar
e melhorar a nossa saúde na nossa cidade. Nós temos ainda alguns gargalos de consultas especializadas, de algumas cirurgias que estão muito demoradas, certo? E Maringá sempre é colocado que tem muita condição de ter dinheiro, e nós temos mais do que o dinheiro, nós temos boas universidades que fornecem médicos todos os anos. Nós precisamos aproveitar esse momento e colocar a nossa saúde também como prioridade. É muito grande, é um desafio. Mas nós perdemos em Maringá, mostrando que o povo é mais de direita, tá? Talvez algumas situações levaram a isso, né? A questão de costumes, a questão de armamentos, assim, que isso já foi caindo. Mas eu vejo que nós estamos mudando essa realidade através do bom governo do governo Lula. O Lula volta e coloca algumas posturas já dando um ganho maior para a população, a inflação já abaixando, o salário mínimo já subindo, né? Hoje saiu algumas informações já que nós estamos vivendo uma taxa de desemprego bem menor também, e isso faz que a população comece a ver um pouquinho diferente. E a questão de Maringá, mesmo eu estando em um partido de esquerda, que eu estou há 39 anos, desde que eu fiz 18 anos eu me filiei nesse partido, tenho 5 mandatos de vereador pelo PT, fui secretário municipal pelo PT, mas eu consigo me relacionar com toda a sociedade. E quando eu vejo que para você administrar uma cidade, a sigla ela serve até as eleições. Depois nós temos que unir toda a cidade e fazer o melhor. Então, nós estamos procurando conversar com toda a sociedade, trazendo outros partidos, né? Eu estou me colocando como pré-candidato, mas o PT tem conversado com mais 9 partidos. E nós não temos ainda definição se sou eu ou qualquer um desses outros, mas nós queremos sair fortalecido. E dentro desses partidos, tem partidos que já foram adversários nossos históricos, como o PSDB, como Cidadania. O PSB tem conversado com a gente, o Solidariedade, o PDT, que sempre foi de esquerda, sem contar a Rede, também o PSOL, e a nossa federação, que tem o PCdoB, e o PV e também o PT. Então, nós estamos procurando conversar com uma sociedade que entende que nós podemos fazer muito mais pela cidade, que os problemas que estão aí dá para ser resolvido, nós já mostramos que dá. E muito mais. A relação hoje com o governo federal é nossa. Né? Eu sou o presidente do PT em Maringá, eu sou vereador pelo PT em Maringá, sou vice-presidente da Câmara, tenho uma relação com os outros vereadores, mas também tenho uma relação com a administração, mas muito mais com o governo federal. Meu irmão é o diretor-geral da Itaipu Binacional, que já mostrou que dá para fazer mais. O Enio tem feito algumas ações que saiu daquela região de Foz do Iguaçu, onde o investimento da Itaipu era só para aquela região, e já trazendo para todo o estado. Só em Maringá, nesses meses que eles estão ali à frente, diversas associações esportivas, culturais e assistenciais já estão recebendo verbas da Itaipu para fazer seus trabalhos na assistência e também na questão ambiental, mas muito mais investimento no Natal desse ano, no Natal Encantado, já tem investimento da Itaipu, e o grande investimento que é a ciclovia ali da Tuiuti, que é um sonho da nossa cidade de fazer, e vai ser a melhor ciclovia do Paraná. São mais de 4.000 metros, totalmente bancado pela Itaipu. Então, essas políticas da Itaipu e principalmente do governo federal, através do PAC, que está sendo lançado agora, eu vejo que isso vai aproximar o eleitor e nós vamos ter uma conversa muito melhor e podemos ganhar a eleição com isso.